Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedaçam. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Luís Gonzaga, o padroeiro da juventude católica. São Luís Gonzaga, um jovem, que almejava o sacerdócio, tanto que a imagem que se tem de São Luís é de um acólito, de batina sobre peliz. E hoje também nós somos chamados a rezar pelos seminaristas, já que ele era um acólito. O que era um acólito, na época de São Luís, lá no século XVI? Era alguém que já tinha recebido os ministérios menores, o acolitato, leitorato. Então, ele já estava se preparando para ser sacerdote. Então, hoje, um dia também para nós rezarmos pelos seminaristas, para que eles sejam fiéis a Nosso Senhor. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, na Itália. Seus pais, sua mãe, uma mulher muito piedosa, que ensinou o seu filho, em primeiro lugar, a rezar do que falar papai e mamãe. A oração foi a primeira coisa que São Luís, que Luís Gonzaga aprendeu a falar. Seu pai, que não era tão virtuoso, mas de uma determinação, queria que o seu filho se tornasse príncipe. E assim, as duas características de Luís Gonzaga: piedoso e determinado. Tanto que, aos 7 anos, o menino já tinha se convertido. 7 anos de idade. O negócio que é a conversão não é assim, quando o menino começou a ter consciência do que eram as coisas certas e erradas, já estava se convertendo. Tanto que o seu confessor nunca encontrou um pecado mortal na vida desse santo. Mas, padre, como que a igreja coloca Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga, como padroeiro da juventude católica, como exemplo para nós seguirmos, sendo que o menino com 7 anos de idade já estava se convertendo? O padre que vai fazer 31 está no processo. Você que está aqui, você acha que só tem um com 7 anos de idade, uma criança. E olhe lá, ainda está se convertendo?
como que a igreja coloca este santo como padroeiro para nós imitá-lo? A oração da coleta, que a igreja pede para nós, né, fala: se nós não conseguimos segui-lo na inocência, seguiremos então na penitência. São Luís Gonzaga, a igreja não errou ao colocá-lo como um grande padroeiro da juventude católica. E nós iremos ver, de fato, que a igreja nunca erra. Mas vamos seguindo. Então, o menino com 7 anos que estava já convertido, com 9 anos de idade, Luís Gonzaga entrega sua castidade inteiramente à Virgem Maria. Com 9 anos de idade. Entrega total, radical à Virgem Maria. Mas nós poderíamos pensar: mas padre, ele foi preservado, o mundo que ele vivia era um mundo já que ele não teve contato com as coisas mundanas. Nada disso. Luís Gonzaga viveu em uma época complicadíssima, onde a perversidade já tinha naqueles períodos. Século XVI, na Itália. Não é o tempo, né? Poderíamos pensar: não, ele foi preservado de todas as coisas. Não, ele viveu com coisas bem complicadas. O mundanismo já tinha ali. A perversidade sexual já estava instalada. Mas ele, se entregando à Virgem Maria para viver inteiramente a castidade. Depois foi ali num processo de discernimento vocacional, entrou na Companhia de Jesus e com 23 anos faleceu. E a santidade que esse menino, quase um menino, nos apresenta é de fato da porta estreita. Como o Evangelho nos apresenta: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. O mundo que nós vivemos, de fato, está um caos. Se nós olharmos ao nosso redor, tudo está voltado para a questão erótica. Dentro das escolas, querem ensinar cada vez mais as crianças, não a educação, mas as coisas perversas. Você coloca um filme para as crianças assistir, o que se tem? Perversidade sexual. Você liga o rádio, o que se encontra? Músicas que não edificam nada. E aí poderíamos pensar: de fato, padre, está muito complicado viver a castidade. Tanto que alguns falam que castidade já não é mais para ele. Mas, como São Luís Gonzaga nos apresenta a castidade e a penitência, vamos ver o que a igreja então nos ensina, o que é a castidade. Porque muitos pensam que castidade e pureza é somente para aqueles que se determinam ser sacerdote, ser bispo, ser religioso. A castidade não é somente para os religiosos. É para o homem casado, para a mulher casada, para o solteiro. A igreja, no catecismo, lá no número 2337, vai apresentar o que é a castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Vejam de que a igreja sabe muito bem que existe a parte sexual do ser humano. Não anula a parte sexual,
mas é uma parte integrante, não é a única parte que existe do ser humano, mas é uma parte integrante, a sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem ao mundo material e biológico. Torna-se a pessoa um verdadeiro ser humano quando é integrado na relação pessoa a pessoa, na doação mútua, total e temporal, ilimitada, do homem e da mulher. A castidade é a integração completa do nosso ser. Por isso, a Igreja nos chama a viver a castidade. Seja homem, mulher, seja pessoas que têm atração pelo mesmo sexo ou não. Tanto que os números mais para frente, a Igreja vai colocar para quem é a castidade. Todos batizados é chamados a viver a castidade. Número 23:48. Vejam de que quando a Igreja coloca, então, São Luís Gonzaga como modelo para nós, ela está querendo que nós integremos, de fato, toda a nossa vida. Se o mundo prega hoje de que todas as coisas ou vai ser voltada para o dinheiro ou para a parte sexual, a Igreja fala: não, meu filho, você não é somente isso. Você não é somente uma energia sexual, você é uma pessoa. Por isso que os jovens são chamados a viver a pureza e se entregar no santo matrimônio. Por isso que pecar contra a castidade, vendo pornografia ou a masturbação, é um egoísmo. Por isso, o adultério é errado. Por isso que usar métodos anticoncepcionais é errado, porque está usando a energia, aquilo que move o corpo, aquilo que integra o ser humano como algo total. São Luís Gonzaga é um modelo para nós, tanto para os jovens, tanto para os adultos, casados, solteiros, sacerdote, religiosa, porque ele, de fato, entregou-se completamente a Deus. E poderíamos pensar como alguns: não, a Igreja é quadrada e quer acabar com o amor. A Igreja quer ordenar o amor dentro de você. Ordenar a castidade é ordenar o amor, ordenar os nossos afetos desordenados, os nossos instintos desordenados, para colocar ali e amarmos completamente a Deus. Entrar pela porta estreita. Padre, e o que fazer então? Se a Igreja nos chama a castidade e o mundo nos apresenta cada vez mais coisas eróticas, cada vez mais coisas sexuais, vamos seguir o exemplo de São Luís Gonzaga. Na pureza, na penitência. Fazendo penitência, rezando por nós, primeiramente, porque nós não estamos isentos do mundo, mas nós somos chamados a ser luz para esse mundo de trevas. Rezar pelos jovens. Esses tempos atrás, onde foi um boom, né, falando contra a castidade, de que a castidade não é para alguns. Confesso de que, de repente, brotou no meu coração uma certa tristeza e até um desânimo. E quando eu fui ler um pouco mais sobre a vida de São Luís Gonzaga, reacendeu a esperança. Pode ser que na sua vida também
esteja isso de uma certa desesperança com o mundo, para com seus filhos, com a sua própria vida. Mas a igreja nunca erra e nos chama a viver essa esperança nela, para rezarmos por essas pessoas que ainda não encontrou, que acham que a castidade não é para ela. Rezar por ela, comungar por eles, fazer penitência. Se você é mãe, pai, ensine os seus filhos desde cedo a pureza. Ensine os seus sobrinhos a pureza. Não só ensinando, viva a pureza, porque eles vão seguir os seus exemplos. Para quê, Padre? Para entrarmos pela porta estreita. É escandaloso o que nosso Senhor diz hoje. E são poucos o que entrarão. E são poucos aqueles que encontrarão. Peçamos no dia de hoje, por intercessão de São Luís Gonzaga, a graça de vivermos a pureza que a igreja nos ensina, a pureza que ela nos chama, cada um em seu estado, vivendo castamente. Castidade é para todos, é ordenar a nossa sexualidade para o bem e não usar o corpo como um parque de diversões, mas para amar, e amar primeiramente a nosso Senhor. Que São Luís Gonzaga interceda por nós e nos dê a graça de lutarmos para ser ordenado o amor dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.